Existe relação entre literatura e política? Independentemente disso, a literatura tem um papel ou a literatura é algo apolítico? E pensando nessas questões, um canal literário como esse aqui pode ficar neutro ou se isentar diante de uma situação política que o país vive? Eu vou tentar responder essas perguntas todas logo depois da vinheta. Esse vídeo, então, é um vídeo de discussão que eu vou propor pra gente aqui, que depois pode continuar nos comentários. E desde já eu aviso que eu tô fazendo esse vídeo com base em muita leitura, com base em tudo o que eu já estudei na vida, especialmente o que eu estudei na minha faculdade de letras e no mestrado em letras, cuja área de especialização era literatura e história. Então eu tenho por base livros, eu não tô falando coisas que saem simplesmente da minha cabeça ou achismos que eu li com base em matérias do Facebook. Antes de mais nada, se vocês estão chegando no canal agora, através desse vídeo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia desde já. Deem uma olhadinha no conteúdo que eu faço aqui e se gostarem, se inscrevam para não perder mais nada do que eu publicar aqui. Esse não é um vídeo diretamente sobre livros, mas é muito ligado a eles. Então eu tenho certeza que quem gosta de ler e quem gosta da literatura vai gostar do que eu vou falar aqui. Eu quis fazer esse vídeo desde o primeiro turno das eleições desse ano no Brasil. Para quem estiver chegando aqui no futuro, em 2018 a gente teve uma eleição bem tensa e bem difícil. E desde o primeiro turno eu tenho vontade de falar sobre isso aqui no canal, porque lá no Instagram eu já falo bastante sobre isso. Inclusive fiz bastante campanha, fiz bastante diálogo com muita gente, mas aqui eu ainda não tava falando nada. Veio o segundo turno e me passou por cima e eu pensei que eu não ia falar sobre isso aqui. Mas aconteceu outra coisa agora nos últimos dias que me fez voltar a essa ideia e gravar isso que eu tô gravando agora. Algumas pessoas que são chamadas influenciadores digitais, que têm canais grandes aqui, resolveram se isentar e não se posicionar em todo esse tempo, né? Porque esse espaço, ou o espaço do Instagram, é um espaço para falar sobre literatura e, portanto, não tem que falar de política. E eu tô aqui para falar justamente que literatura tem tudo a ver com política. Antes de começar a argumentar com base em livros e trechos que eu quero ler pra vocês, a primeira coisa que eu acho fundamental é falar sobre neutralidade, sobre isenção. Eu não acredito que exista neutralidade, porque não há sujeito sem ideologia. Eu li essa frase de impacto aqui que eu tô falando num livro do Moita Lopes, que eu não consigo lembrar agora o nome, que se eu lembrar eu vou deixar na tela, ou então no box da descrição do vídeo mais adiante. Mas esse cara, o Moita Lopes, é um cara que estuda identidade. E o estudo de identidades é um ramo da área de letras, né, da área das humanas. E quando eu descobri que não existe sujeito, não existe ser humano, não existe indivíduo sem ideologia, a minha ideia de ideologia mudou bastante. Todos nós temos eixos que nos guiam na vida. Todos nós temos ideias que vão organizar as nossas atitudes, o nosso posicionamento na vida, tudo que a gente faz. E se não há sujeito sem ideologia, também não existe literatura sem ideologia, porque a literatura é feita por sujeitos. Nós somos atravessados por ideologias, assim como nós somos atravessados por questões políticas que nos dizem respeito. Mas eu já vou chegar lá. A neutralidade, portanto, na minha concepção, não tem como existir, porque a gente nunca faz nada sem intenção nenhuma. A gente sempre está baseado em alguma crença, em algum conceito. E como disse o Max Weber, neutro é quem já se decidiu pelo lado mais forte. Então, quando a gente diz assim, não quero me meter, eu não quero falar sobre isso, não vou me meter em polêmica, eu vou ficar aqui neutro, isso aí é balela. Isso aí não existe. Isso aí é ficar em cima do muro, numa tentativa de não prejudicar a própria imagem, mas que de certa forma já denuncia aquilo que a pessoa pensa, né? A gente tem lados, a gente tem preferências, isso é natural do ser humano. Baseado nisso, eu não acho que se isentar é uma posição legal. Sempre eu vou dizer isso, independentemente do que a gente estiver vivendo, mas especialmente neste ano de 2018, nas eleições que a gente viveu, ficar isento é uma coisa no mínimo complicada.
complicada, porque é quase como se estivesse sendo conivente com as atrocidades que acontecem, né? Ficar isento entre lutar pela democracia e não lutar, não escolher lutar pela democracia, por exemplo, pode prejudicar toda a comunidade, toda a sociedade. E eu acho que pessoas que leem, pessoas que são as pessoas dos livros que a gente tanto fala aqui, tem uma certa responsabilidade nisso, né? A gente sempre fala sobre pensar nos outros, sobre ser empático, e quando a gente diz não vou falar sobre isso porque, sei lá, X, Y, Z, a gente tá deixando de lado outras pessoas. Por mais que a gente não esteja em risco, em situações de risco que nos coloque certa apreensão, tem outras pessoas que estão em risco. E a gente tem que, no mínimo, reconhecer os privilégios e pensar nos outros e pensar naquilo que pode afetar os outros também, que pode impactar muita gente. Então, eu acredito que a literatura tem uma relação muito estreita com a política, em primeiro lugar porque ela é feita por sujeitos que são políticos, né? Até quando a pessoa diz assim, eu não gosto de política, se declarar uma pessoa apolítica já é um ato político, né? Os nossos corpos são políticos, o nosso pensamento é político, o que a gente faz na fila do pão é político, o que a gente faz na fila do banco é político. O batom vermelho que eu uso é também uma atitude política. A camiseta que eu uso expressando a minha religião é algo político. A gente faz tudo por causa das nossas ideologias. Então, a literatura não pode ser diferente, a literatura não é a política, ela é feita por alguém que pensa em algumas coisas. Ela não precisa ser partidária nem levantar bandeiras explícitas, mas ela de alguma forma vai falar sobre alguma coisa que diz respeito ao ser humano que está dentro de um contexto social, histórico, político e assim por diante. Além do mais, a literatura é uma arte, né? E toda arte também é uma forma de expressão que vai dar voz a algumas pessoas ou que vai se expressar para defender algumas pessoas. E isso acontece na música, isso acontece no cinema e não tem por que não acontecer na narrativa, né? Numa narrativa ficcional ou numa narrativa histórica, jornalística, ela acontece. A gente tem também um ramo muito interessante na literatura que é a poesia como resistência, e eu não estou inventando isso. Muitos poetas escreveram suas poesias para resistir a certos movimentos que os pressionavam. E aqui eu posso trazer para vocês o que diz o Alfredo Bose, que é um dos maiores estudiosos da literatura aqui no nosso país. Ele tem esse livro que se chama O Ser e o Tempo da Poesia e um capítulo específico em que ele fala sobre poesia resistência. E eu vou ler o trecho que mais elucida como a poesia pode servir para nos colocar em lugares que a gente nunca imaginou e resistir também às práticas, a poesia não como algo abstrato, mas como algo que interfere no sujeito. Primeiro de tudo, ele fala que resistir é subsistir no eixo negativo que corre do passado para o presente e é persistir no eixo instável que do presente se abre para o futuro. E aí ele vai falar que o trabalho poético é às vezes acusado de ignorar ou suspender a praxis. Na verdade, é uma suspensão momentânea e bem pesadas as coisas, uma suspensão aparente. Projetando na consciência do leitor imagens do mundo e do homem, o poema acende o desejo de uma outra existência, mais livre e mais bela. E aproximando o sujeito do objeto e o sujeito de si mesmo, o poema exerce a alta função de suprir o intervalo que isola os seres. Outro alvo não tem na mira a ação mais enérgica e mais ousada. A poesia traz, sob as espécies da figura e do som, aquela realidade pela qual ou contra a qual vale a pena lutar. E ele fala isso porque tem coisas que só podem ser ditas por meio da poesia, porque na poesia existe uma coisa chamada imagem, que é construída de uma forma muito peculiar e que não se consegue fazer nem numa narrativa. Sobre isso também fala o Nobel Otávio Paz, que é um escritor mexicano, crítico, ensaísta, e ele diz da importância da imagem poética, porque ela consegue fazer o contraditório se expor, e ela faz isso de uma forma que não deixa dúvidas, não deixa margem para outras interpretações ou explicações. Ele fala o seguinte: a experiência poética é irredutível à palavra, e não obstante, só a palavra a expressa. A imagem reconcilia os opostos, mas essa reconciliação não pode ser explicada com palavras. Assim, a imagem é um recurso desesperado contra o silêncio que nos invade toda vez que tentamos exprimir a experiência terrível daquilo que nos rodeia e de nós mesmos. O poema é linguagem em tensão, em extremo de ser
e em ser até o extremo. Extremos da palavra e palavras extremas, voltadas para as próprias vísceras, mostrando o reverso da fala, o silêncio e não a significação. E por fim, ele fala que a imagem, essa imagem que só acontece dentro da poesia, transmuta o homem e o transforma por sua vez em imagem, isto é, espaço onde os opostos se fundem. E o próprio homem, dilacerado desde o nascimento, se reconcilia consigo mesmo quando se torna imagem, quando se torna outro. A poesia é metamorfose, mudança, operação alquímica, e por isso faz fronteira com a magia, a religião e com outras tentativas de transformar o homem e fazer deste e daquele o outro que é ele mesmo. Por fim, a poesia leva o homem para fora de si e simultaneamente o faz regressar ao seu ser original, volta-o para si. O homem é a sua imagem, ele mesmo e aquele outro. Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem, esse perpétuo chegar a ser, é. A poesia é entrar no ser. Não preciso mais me alongar sobre isso, mas se alguém quiser saber mais um pouco sobre poesia como forma de resistência, tem um monte de poeta com muita obra aí para se ler. Por exemplo, Ferreira Goulart, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. E tem também um livrinho chamado 50 Poemas de Revolta, que eu acho que dá um belo exemplo de como isso funciona na prática. Então a poesia é isso aí. Tem coisas que só a poesia é capaz de fazer e ela é uma forma de resistência sim. Assim como a literatura em forma de prosa. Alguns exemplos da prosa que é também resistência são distopias, romances históricos, romances que trazem um pano de fundo muito explícito, mas não precisa ser tanto também. Pode ser romances que apresentam uma reflexão. Eu vou citar alguns aqui que são livros que eu já li. A Revolução dos Bichos é um livro bastante político, extremamente político. Ele é uma alegoria ao que aconteceu na Rússia no século XX. Fahrenheit 451, uma das distopias mais conhecidas do mundo, que fala sobre a queima dos livros, né? Uma sociedade em que ler não é legal, porque ler faz as pessoas pensarem, e pensar leva tanto a sofrimento quanto a desejo de mudança. Então, para evitar tudo isso, a gente queima os livros. O Conto da Aia, livro sobre o qual eu já falei aqui, que também é uma distopia em que a sociedade se transformou completamente e as mulheres passam a ser, de forma exclusiva, uma coisa para reprodução humana, né? Quase uma espécie em extinção que dá vida e a única coisa que ela pode fazer é reproduzir. Não tem liberdade nenhuma e isso tem sérias consequências. Assistam a resenha que eu fiz, que lá eu explico bem direitinho como isso aconteceu na história. 100 Anos de Solidão, do Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques, um cara latino-americano de esquerda assumido. É um livro também extremamente político que vai falar sobre os nossos problemas, os problemas de quem vive aqui no sul do mundo, né? Não tem como negar isso. É um livro diretamente político. Todos os livros da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana que se radicou nos Estados Unidos. Qualquer livro dela que vocês lerem, vocês vão perceber a política. Mas eu posso destacar o Hibisco Roxo, que eu já falei aqui, e também o No Teu Pescoço, que é um livro de contos mais recente dela. Todos os livros da Maya Angelou, inclusive lancei há pouco tempo a resenha sobre Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, não deixe de conferir também. A Maya Angelou é um símbolo da resistência negra norte-americana. Os livros da Svetlana Alexievich, que retrata uma Rússia que ninguém tinha falado ainda. Ela ganhou o Nobel da Literatura por causa disso, por causa das suas denúncias sociais. Tem a Conceição Evaristo aqui no Brasil, com todos os seus livros de resistência. Tem o livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, que eu também já comentei aqui um pouco sobre ele, como ele transformou a minha vida. É um livro extremamente político. Se a gente quiser fugir um pouco da ficção, tem o livro É Isto um Homem, do Primo Levi, que é aquele italiano que sobreviveu ao Holocausto e tal. Sabe como é que é a história? Então, político. E por fim, para não ficar falando demais, tem o Saramago, né, que toda a sua obra é diretamente política também. E eu destaco o ensaio sobre a lucidez, que ele fala de uma sociedade que resolveu votar nulo numa eleição simplesmente porque estava cansado de tudo aquilo que estava lá. E o resultado foi muito pior do que eles imaginaram. Eles entraram num estado de exceção, tiveram todos os seus direitos negados, não podiam sair da cidade. Enfim, é um livro sensacional, recomendo muito a leitura. E enfim, gente, já falei bastante aqui desses livros e é só para mostrar que todos esses sujeitos escritores são atravessados por questões políticas, por questões ideológicas e que isso perpassa toda a sua escrita. Por isso que a literatura tem tudo a ver com política. A literatura, ela é um exercício de empatia. Eu gosto muito de falar sobre isso porque ela nos coloca em posições que a gente nunca estaria se fosse por vontade própria ou se a gente se mantivesse sempre no lugar onde a gente nasceu. Então a gente vive várias vidas, a gente passa por coisas que nunca passaria se não fosse no contexto da ficção, e isso nos transforma de algum modo. Mexe com a gente, mexe com as entranhas. E é justamente esse tipo de livro que mexe com a gente que é o que eu mais gosto de
ler. Eu não leio quase literatura para entretenimento. Eu leio coisas que me acrescentam outras coisas, que fazem com que eu mude meu pensamento ou que aprofunde algo que eu não tinha refletido muito sobre ainda. Quem fala bastante sobre o que a literatura nos proporciona é o Todorov. Nesse livrinho aqui, A Literatura em Perigo, ele fala sobre o que os personagens fazem por nós. A gente, conhecendo aquelas histórias, a gente adquire essas experiências e isso vai para nossa alma, né? Vai para o mais profundo da gente. Para além de passar por aquela leitura, a gente acrescenta coisas na nossa essência. Além disso, tem muita gente que fala sobre o papel humanizador da literatura. O Antônio Cândido foi um teórico brasileiro, estudioso da literatura, um dos maiores estudiosos do nosso país, que falou que a literatura é um direito humano, assim como outros, como o direito à segurança, direito à moradia e assim por diante. A literatura seria um direito porque ela nos humaniza, nos torna pessoas melhores através da sua leitura. E aqui eu faço um adendo. Para que isso aconteça, a leitura tem que ser realmente atenta, tem que ler nas entrelinhas. Não basta ler o Gabriel Garcia Marques e não perceber que ele estava falando do ponto em que ele estava, né? Que é um ponto de esquerda, tá? Então, assim, não é só ler, é ler, interpretar e fazer sentido para as coisas. E nesse livrinho aqui, Letramento Literário, se fala muito do papel da literatura também, mas vai voltar mais para a sala de aula. Só que logo no começo ele traz o Antônio Cândido, que é esse cara que serve de exemplo para muita gente que trabalha com literatura. Ele fala que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. A gente não quer isso, né? A gente quer seres humanos cada vez mais humanos, compreensivos e empáticos, porque é o que a gente precisa no mundo, e tentar ajudar a mudar a nossa sociedade e tornar ela mais acolhedora e, enfim. Outro livro que baseia aqui as minhas ideias é esse livrinho do Vicente Juve, que se chama Por que Estudar Literatura? Ele vai questionar por que a arte importa, se realmente tem algum significado estudar esse tipo de coisa, e por fim ele dá algumas respostas. Ele fala que a literatura enriquece a nossa existência, porque ao abrir o campo dos possíveis, lembrando que as coisas poderiam ser diferentes daquilo que são, os textos participam da organização e da reorganização da experiência, logo da produção e da reprodução dos nossos mundos. Os textos literários favorecem o nosso espírito crítico, aumentam a nossa capacidade de análise e de reflexão das coisas e favorece a nossa liberdade de juízo, né? Nos coloca várias opções e a gente que interpreta e aplica ou não aquilo que a gente leu. Enfim, esses são apenas alguns exemplos que falam sobre o papel da literatura e o que ela faz por nós. E é por tudo isso que eu acho que um canal literário não pode se isentar quando a gente está lutando pela democracia. É porque a literatura me humanizou que eu tô dizendo isso daqui. Por fim, eu quero ler um poema da Wisława Szymborska que resume tudo isso. O poema se chama Filhos da Época e começa assim: somos filho da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos, e no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão? Me dirão. Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. O poema fala por si só, não vou eu aqui tentar interpretar imagens poéticas, fica isso a cargo de vocês, mas isso é só para justificar por que isso aqui, esse livrinho e outros tantos mais tem sim a ver com política, e literatura tá atravessada por isso. E é por acreditar nisso tudo que eu digo, se fere a nossa existência, seremos resistência. Ele não.